Pessoas com doenças nas articulações, como artrite reumatoide ou artrose, relatam sentir mais dores, durante esse período por causa do frio. Sobre esse assunto a gente chama ao vivo o repórter Alex Murphy, que traz os detalhes. Alex, por que durante o inverno as dores ficam mais intensas, né? Eu mesmo tenho uma lesão aqui no tornozelo e quando esfria, meu amigo, a dorzinha chega. Vamos saber essa resposta, viu, Mário? Muito bom dia para você novamente, de volta aqui no Manhã Cidade. E olha só, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a doutora Viviane Vasconcelos, ela que é reumatologista, vai passar mais detalhes para a gente agora sobre essa situação. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. A gente vai falar sobre dores nas articulações, artrite, artrose, E geralmente nesse período frio, as pessoas que sofrem dessas doenças sentem mais dores, Por que isso ocorre? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Isso ocorre porque no frio a gente tem uma maior contração da musculatura e aí a gente aumenta a rigidez naquela articulação, naquele local. Então esse é um dos mecanismos implicados na piora das dores nessa época. Para a gente entender melhor, o que é artrite e o que é artrose? A artrite, ele é um sintoma, certo? A artrite é um inchaço da articulação, é aquela articulação que incha, que fica vermelha, que fica quente. Então, temos várias causas para artrite. A artrose é uma delas, tá? Outra é a artrite reumatoide. Uma das principais causas de artrite é a própria artrite reumatoide, mas que são doenças diferentes e até que outras doenças também podem causar esse sintoma da artrite. A artrose, ela é uma doença que tem também um processo inflamatório, tanto é que o nome dela é osteoartrite, Só que a gente conhece popularmente como artrose, e aí ela ocorre principalmente por um processo de degradação da junta, de destruição daquela articulação. Já a artrite reumatoide é uma doença autoimune, que pode acometer até crianças, que leva a um processo inflamatório na articulação, e que com isso incha, fica vermelho, fica quente, leva dor, e que pode, por essa inflamação, também levar a um processo de destruição daquela articulação, de erosão. A senhora falou sobre, por exemplo, outras doenças que pode acarretar aí, por exemplo, a artrite, E possivelmente chegando aí a artrose. A chikungunya, Muitas pessoas que tiveram, sofrem, com problemas nas articulações, dores nas articulações. Pode ser um fator, a chikungunya? Pode. A chikungunya é uma doença que vai levar a uma artrite e que pode levar a uma artrite na articulação. Então, há uma inflamação naquela articulação. E aí, a partir desse processo de inflamação, ela pode levar a dano naquela articulação que está sendo acometida. Por isso que muita gente tem a chikungunya e às vezes persiste com dor em um local, ou normalmente o local que foi mais acometido, por um tempo maior. Mas a doença também, a chikungunya, pode atuar como gatilho para algumas doenças autoimunes crônicas, como a própria artrite reumatoide, por exemplo. E a própria chikungunya também pode ter um quadro mais arrastado, A gente tem aquele evento inicial que a gente diz como agudo, ali até 14 dias, mas 50% dos pacientes que têm chikungunya, eles vão ainda ter um quadro mais arrastado, que é o quadro já crônico da doença, que aí pode durar de 6 meses até 2 anos. Aí teria que ter uma investigação sobre essa perduração aí nesse tempo, Isso. Daí a importância de se procurar um profissional para fazer a investigação, para ver se aquilo é da chikungunya, se já foi a chikungunya desencadeando alguma outra doença autoimune reumatológica, e para poder tratar aquele quadro, Porque a gente sabe que tem algumas medicações que vão ajudar a conter aquela inflamação, e isso é super importante, conter a inflamação para evitar até que a gente tenha ali dentro daquela articulação uma destruição. Falando em tratamento, quais são os tipos de tratamentos com relação à artrite e artrose? Bem, uma das coisas mais importantes para a questão da osteoartrite, da artrose,
né? É a gente avaliar a questão de atividade física, o fortalecimento muscular. Para quem tem uma obesidade, um sobrepeso, a diminuição do peso, que é um fator aí de impacto sobre aquela articulação. E aí as medicações a gente individualiza conforme a avaliação do paciente. Na chikungunya, a mesma coisa, uma das coisas mais importantes na chikungunya, na fase já e depois da fase aguda, é a movimentação dessa articulação. Então, a fisioterapia é muito importante. E tem medicações que a gente pode utilizar, e aí vai depender do que o paciente já apresenta, do quadro clínico dele, se ele já tem alguma outra comorbidade associada, para a gente definir qual o melhor tratamento, qual a melhor medicação a ser entregada. Artrite e artrose, tem cura? Bem, a artrite reumatoide é uma doença crônica que não tem cura, mas tem o tratamento. A artrose, a osteoartrite, né, que é o nome científico dela, ela é um processo de destruição daquela articulação. É uma junta que já está, digamos assim, com um certo desgaste. Então, o que está desgastado, a gente não tem como voltar atrás, a não ser nos quadros aí de uma cirurgia, né, onde se coloca prótese, nos quadros mais avançados, aí você faz a cirurgia para reverter aquele processo, né, mas normalmente para colocar uma prótese, o que é aí um quadro que ninguém quer chegar, né? Então, para os quadros iniciais, a gente pode tentar frear aquele processo de desgaste com algumas medidas, né? E aí evitar que o paciente piore e tratar a dor, melhorar a dor, e o paciente conviver, viver bem, não melhorar das dores, sem até às vezes necessitar de medicações, só com algumas medidas como a própria atividade física e a perda de peso. Perfeito, então, doutora. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente, né? Conversamos aqui com a doutora Viviane Vasconcelos, ela que é reumatologista, né? Passando detalhes aí, explicando melhor para a gente, Mário, Renata e nossos ouvintes, a diferença entre artrite, artrose, os cuidados que as pessoas devem ter, né? E como foi bem lembrado aqui com ela, é fundamental aí a prática de exercício físico, né? Justamente movimentar aí as articulações para que evite aí danos maiores futuros. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Alex, pelas informações. Obrigada.